Sejam todos bem-vindos à live do professor Filemon. Aqueles que estão aqui pela primeira vez ou que ainda não estão inscritos no nosso canal, eu peço que se inscreva aí no nosso canal, dê o seu joinha aí, o seu like, né? E também ative a sineta para receber notificações sobre as novas postagens do professor Filemon. Sejam bem-vindos todos vocês, vamos começar a trabalhar. Eu vou começar falando a respeito de um comentário que eu ouvi hoje, né? Na televisão. Uma pessoa foi entrevistada sobre uma chuva que deu ontem, né? E a pessoa disse: olha, eu nunca tinha visto uma chuva de granito. Eu confesso que eu também nunca vi, né, uma chuva de granito, né? Ocorre que as pessoas confundem a palavra granito com a palavra granizo. São coisas bem diferentes. Coincidentemente, as duas são pedras, né? A diferença é que granito é uma rocha, né? Dura. Se chover granito, se prepare, tá? Porque ninguém sobrevive, né? Com a certeza disso. Então, granito é uma rocha, né, que serve, usada muito para revestimento, né, tanto de piso quanto de pias, paredes, né? Granito equivalente, né, um material muito próximo do mármore, né? Então uma pedra pesadíssima, né, uma rocha pesada, isso é granito. E granizo é uma pedra de gelo, né, que chove quando há esses temporais aí, essas mudanças bruscas, né? De repente um calorão, né? Um sol quente de rachar, aí vem uma chuva, essa chuva geralmente é violenta e nessa chuva cai o gelo, né? Em formato de uns cubos, né? De gelo, chamado de granizo. Então granizo é pedra de gelo e granito é uma rocha duríssima, né? Usada para revestimento. São coisas diferentes. Mas é claro, é natural que as pessoas confundam, as pessoas que não têm esse conhecimento, né, confundam essas duas palavras. Então, granito, chuva de granito, impossível, né? Impossível chuva de granito, né? Chuva de granizo, que é pedra de gelo. E granito é uma rocha usada principalmente para revestimentos. Está clara essa diferença? Outra coisa também que me foi passada nessa semana é a diferença entre despercebido e desapercebido. Despercebido e desapercebido. Muitas pessoas confundem estas duas palavras. Aliás, há muitas pessoas que nem usam despercebido, usam só desapercebido, ou às vezes usam as duas com o mesmo sentido. Elas existem, mas transmitem ideias diferentes. Desapercebido e despercebido. Despercebido significa sem ser notado. Isso é despercebido, sem ser notado, não percebido. E desapercebido é desprovido, desprevenido. Você vai dizer, não é a mesma coisa? Parece, mas não é a mesma coisa. Remetem a sentidos diferentes. Despercebido é algo que não foi notado, que não foi percebido. E desapercebido é desprovido, desprevenido. Por exemplo, ele foi ao supermercado. Na hora de pagar a conta, notou que estava desapercebido do cartão de crédito. Ou seja, ele estava desapercebido, ele estava desprovido do cartão de crédito. Ele esqueceu o cartão de crédito em casa. Então ele estava desapercebido do cartão de crédito. Agora, ele foi a uma festa, apesar de ter passado muito tempo nessa festa, ele passou despercebido, ou seja, ele esteve na festa e não foi notado, ninguém percebeu a presença dele, né? Pior é não perceber a presença, é não perceber a ausência, né? A pessoa fica um tempão numa festa, vai embora e ninguém percebe que ela foi embora, né? Então isso é despercebido, algo não notado. Só para nós caracterizarmos, né, esses dois primeiros. Então, granito é uma rocha dura, usada em revestimento. Granizo é uma pedra de gelo, em formato de cubo, né, mais ou menos um quadradinho aí. Pedra de gelo. Despercebido, sem ser notado, desapercebido, desprovido, desprevenido. Eu digo assim, quase sempre eu estou desapercebido de dinheiro em cash, né? Estou desapercebido, estou desprevenido, desprovido de dinheiro, certo? Agora, despercebido é algo não notado, tudo bem? Está clara essa diferença entre esses pares de palavras aqui? Eu vou colocar outras também aqui para colocar dois outros pares de palavras, né, que são retificar e ratificar. Algumas pessoas ainda confundem
retificar e ratificar. E também um outro par de palavras que nesta semana foi motivo de pergunta aqui nas nossas redes sociais, que é eminente e iminente. Na verdade, foi uma pergunta formulada hoje pelo nosso WhatsApp, né? A pessoa me perguntou se no contexto deveria ser eminente ou iminente. As duas formas existem? Sim, remetem a sentidos diferentes. Retificar é corrigir. Algo está errado, você vai corrigir, vai retificar. E ratificar é confirmar. Confirmar é ratificar. Eminente é elevado, elevado de grande valor, eminente. E iminente, uma coisa que está próxima, prestes a ocorrer, é iminente. Então vamos lá. Primeiramente, retificar e ratificar. Retificar, corrigir. O número do meu CPF está errado. Preciso retificá-lo, preciso corrigi-lo. Agora, eu já passei na primeira fase do concurso, preciso ratificar a minha aprovação. Ratificar. A respeito do assunto que eu lhe disse ontem, eu ratifico que essa é minha opinião. Eu ratifico, eu confirmo que essa é minha opinião. Olha, ontem eu dei uma informação a você, mas na verdade estava errada, então eu vou retificar essa informação. Retificar, eu vou corrigir, certo? Nesse caso, retificar. Ratificar e confirmar. Eminente é elevado. Por exemplo, o eminente professor me ensinou essa matéria. O eminente, o elevado professor. O eminente deputado, elevado. E iminente, uma coisa que está próxima, prestes a ocorrer. A sua aprovação no concurso é iminente, ou seja, está às vésperas de ocorrer, né? Nesse caso, iminente. Pronto, aí estão alguns pares de palavras que costumam suscitar dúvidas. Vamos lá, então vamos falar do processo de subordinação. O período composto por subordinação. O período composto, por que é chamado de período composto? Porque apresenta mais de uma oração. O que caracteriza a oração? A presença de verbos. Quantos verbos houver, tantas orações haverá. Então nós temos aqui o período composto é aquele que é formado por mais de uma oração. O que caracteriza a oração? Presença de verbos. Se a frase, se o período tiver 2 ou mais verbos, 2 ou mais orações, o período será composto. E por subordinação, quando há uma relação de dependência. Recentemente, numa dessas lives anteriores aí, nós falamos do processo de coordenação, em que as orações são sintaticamente independentes, ao passo que no período composto por subordinação, ao contrário, as orações são sintaticamente dependentes. Uma oração completa a outra, uma oração depende da outra. Agora, é importante também, deixe-me ver só que eu estava querendo dar uma olhada, uma outra coisa, mas não sei onde achar, né? Pois bem, o período composto por subordinação contém sempre, obrigatoriamente, uma oração denominada de oração principal e uma oração subordinada. Então, pelo menos haverá 2 orações. Uma oração chamada de principal e uma oração chamada de subordinada. Oração principal, por definição, é aquela que tem um dos seus termos desenvolvido sob o aspecto de oração. Oração principal é aquela que tem um dos seus termos desenvolvido sob forma de oração. O que é isso? Significa que num período composto por subordinação, sempre haverá uma oração subordinada completando o sentido da principal. Ou seja, um dos termos da oração principal será sempre uma oração subordinada. Às vezes, no âmbito da principal, falta-lhe o sujeito, o objeto direto, o adjunto adverbial, o predicativo, o aposto, função que a oração subordinada desempenhará. Então, oração principal é aquela que tem um dos seus termos desenvolvidos sob forma de oração. Em grosso modo, eu posso dizer que a oração principal é aquela que está incompleta. E essa não é a definição mais precisa. Definição precisa de oração principal é aquela que tem um dos seus termos desenvolvido sob forma de oração.
Grosso modo, eu posso dizer que a oração principal é aquela que está incompleta. E a oração subordinada é aquela que desempenha uma função na principal, aquela que completa a oração principal. Ou seja, o que falta para a oração principal é a função da subordinada. Por isso que a subordinada pode ser de 3 tipos, de acordo com o que falta a principal. Aí nós temos a oração subordinada, que pode ser substantiva, que pode ser adjetiva e que pode ser adverbial. Então, a oração subordinada pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial, dependendo do que falta à oração principal. Se faltar um termo com função de substantivo, a oração subordinada será substantiva. Se faltar um termo equivalente de um adjetivo, a oração subordinada será adjetiva. Se lhe faltar um termo equivalente de um advérbio, né, com função de adjunto adverbial, a oração será subordinada adverbial. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de cada tipo, né, de oração substantiva, oração adjetiva, oração adverbial. Esse assunto, aparentemente, apenas aparentemente, parece complexo, mas vocês vão poder perceber que é muito fácil de ser entendido. Então eu vou dar 3 exemplos aqui, um envolvendo oração substantiva, outra oração adjetiva, oração adverbial. Vocês vão poder entender bem essa diferença entre a oração substantiva, adjetiva e adverbial. Pois bem, então vamos mostrar a vocês a oração substantiva, a oração adjetiva e a oração adverbial. Comecemos pela oração substantiva. A oração substantiva é aquela que é equivalente de um substantivo. Vou mostrar para vocês aqui. Pois bem, então oração substantiva. Analisemos estes 2 períodos aqui. Se eu disser assim, o diretor aguarda o retorno do gerente. O diretor aguarda o retorno do gerente. Observe que neste período existe apenas uma forma verbal, aguarda. Então é um período simples, chamada de oração absoluta. A oração única de um período simples, né, chama-se oração absoluta. Como é que você sabe que a oração é absoluta? Apenas uma forma verbal. A forma verbal aguarda. Por isso o período é simples, e quando o período é simples, ou seja, tem apenas uma oração, essa oração não é principal, não é subordinada, não é coordenada, é chamada de oração absoluta. Período simples, oração absoluta, uma única forma verbal. Observe que a palavra retorno, do ponto de vista morfológico, é um substantivo. Como você sabe que a palavra retorno é um substantivo? Todo substantivo admite anteposição de determinante do artigo, por exemplo. O retorno, um retorno, meu retorno, este retorno. Então a palavra retorno, morfologicamente, é um substantivo. Mas veja que, aqui primeiramente, vamos analisar sintaticamente essa oração. O sujeito dela é o diretor, o verbo aguardar neste contexto é transitivo direto, quem aguarda, aguarda algo, o retorno do gerente é objeto direto. Como que você sabe que o sujeito é o diretor? Se você formular a pergunta ao verbo, né? Quem é que aguarda o retorno do gerente? O diretor. Portanto, o diretor é o sujeito da oração, o verbo é transitivo direto, transitivo porque pede um complemento, e é direto, porque a ligação verbo-complemento é feita diretamente, sem a presença de preposição. O retorno do gerente é objeto direto, retorno é um substantivo. Como você sabe que é substantivo, uma palavra que admite anteposição do artigo. Substantivo é a classe de palavra que dá nome aos seres. Nomes concretos, abstratos, comuns, simples, primitivo, derivado. Retorno é um substantivo abstrato, é um substantivo. O retorno, meu retorno, este retorno. Portanto, nós temos aqui um substantivo, do ponto de vista morfológico, do ponto de vista sintático, é objeto direto esse substantivo. Mas eu posso transformar esse substantivo, eu posso transformar o substantivo num verbo. Aí haverá 2 verbos, haverá 2 orações. Veja, você sabe que retorno é um substantivo e dele, né, vem um verbo. Qual a forma verbal equivalente de retorno? O verbo retornar, não é isso? Que eu retorne, que tu retornes, que ele retorne. Então, quando você diz o diretor aguarda o retorno do gerente, não é a mesma coisa que dizer o diretor aguarda que o gerente retorne. Observe que nós transformamos
o substantivo retorno na forma verbal retorne. Portanto, agora existem dois verbos, existem duas orações. Veja que nós convertemos o substantivo retorno na forma verbal retorne. Então agora há dois verbos, há duas formas verbais. A forma verbal aguarda e a forma verbal retorne, dos verbos aguardar e retornar, respectivamente. Então nós temos agora um período composto, duas orações formando um período composto. O período composto aqui é por subordinação, em que o diretor aguarda é chamada de oração principal e que o gerente retorna é uma oração subordinada. Como você sabe quem é principal, quem é subordinada? Se vocês estão lembrados do conceito dado ainda há pouco, eu disse que a oração principal é aquela que está incompleta, não é isso? O diretor aguarda, falta alguma coisa para essa oração. E a oração que completa a principal é denominada oração subordinada. Subordinada de que tipo? Substantiva. Como você sabe tratar-se de uma oração substantiva? Ela é substantiva pelo menos por 4 razões. A maneira mais fácil de reconhecer uma substantiva é que você pode substituí-la por isto. O diretor aguarda que o gerente retorne. O diretor aguarda isto. Portanto, oração subordinada substantiva. Ademais, observe que a forma verbal retorne proveio de um substantivo. Portanto, oração substantiva. Oração que equivale a um substantivo. Agora vamos ver o que falta ao âmbito da principal. Dentro da principal, veja que o diretor é o sujeito, o verbo aguardar é transitivo direto, quem aguarda, aguarda algo. Falta o que para a oração principal? Se nela há um sujeito e um verbo transitivo direto. Falta-lhe o objeto direto. E quem é esse objeto direto? A segunda oração. Por isso se chama subordinada substantiva objetiva direta. Como você sabe que ela é subordinada? Ela completa a principal. Como você sabe que ela é substantiva? Ela desempenha uma função de substantivo. Ela proveio de um substantivo. Ela pode ser substituída por isto. O diretor aguarda que o gerente retorne, o diretor aguarda isto. E por que ela é objetiva direta? É a função que ela desempenha na principal. Observe que no âmbito da principal há um sujeito e um verbo transitivo direto. Falta-lhe, pois, o objeto direto, função da oração subordinada. Portanto, subordinada substantiva, objetiva direta. No âmbito da segunda oração, o gerente é o sujeito, o verbo retornar não pede complemento, verbo intransitivo, e a palavra que não tem função sintática, é apenas elemento de conexão, elemento que liga a oração principal à oração subordinada. Então veja, por que a segunda é subordinada? Primeiramente, por que é um período composto? Porque apresenta duas formas verbais, apresenta duas orações. Por que é composto por subordinação? Porque uma completa a outra. Uma oração depende da outra. A segunda oração completa a primeira. Por isso é um período composto por subordinação. Como você sabe quem é a principal? Aquela que está incompleta, falta-lhe um complemento. E a subordinada é a função que a subordinada é exatamente o complemento da principal. E por que ela é substantiva? Por várias razões. Por exemplo, porque ela adveio de um substantivo, que ela se originou de um substantivo. Segunda razão, eu posso substituí-la por isto. O diretor aguarda que o gerente retorne, o diretor aguarda isto. E por que é objetiva direta? É a função que falta a principal. No âmbito da principal, há um sujeito e um verbo transitivo direto. Falta-lhe, portanto, objeto direto, função da oração subordinada substantiva. Por isso, objetiva direta. Está claro isso? É claro que é evidente, né, que é um assunto complexo, né, de certa forma. Né? Claro que dentro do nosso curso nós explicamos passo a passo, nós temos muitas outras informações antes disso para você poder entender melhor. Pois bem, oração substantiva, nós já vimos um exemplo. Vamos ver agora a oração adjetiva e depois a oração adverbial. A oração substantiva, conforme nós vimos, equivale a um substantivo, é uma oração que desempenha uma função substantiva. A oração adjetiva, por sua vez, é aquela que exerce uma função adjetiva, cujo exemplo vai ser dado agora. E a oração adverbial desempenha a função de advérbio. Pois bem, oração adjetiva equivale a um adjetivo. Vamos ver esses dois períodos aqui. Se eu disser assim, o aluno estudioso aprende.
O aluno estudioso aprende. Estou dando exemplos bem simples, né, para poder facilitar o entendimento. Se nós formos analisar do ponto de vista sintático esta oração, o sujeito é o aluno estudioso. Quem é que aprende? O aluno estudioso. E o verbo aprender, verbo intransitivo. Intransitivo sempre? Não, depende. Neste contexto, intransitivo. Poderia ser transitivo direto, por exemplo. Se eu disser assim, o aluno estudioso aprende a matéria. Vamos transformá-lo em verbo transitivo. Se eu disser assim, o aluno estudioso aprende a matéria. Veja que agora o verbo passa a receber um complemento. Portanto, o verbo aqui é transitivo direto, a matéria é objeto direto. Se eu parasse apenas em aprende, o verbo seria intransitivo, sem complemento verbal. Pois bem, vamos analisar a palavra estudioso. Observe que estudioso, do ponto de vista morfológico, é uma qualidade, é um adjetivo. Como você sabe que é um adjetivo? Adjetivo é a classe gramatical que dá qualidade aos seres. Veja que estudioso é uma qualidade do aluno. Aluno estudioso, aluno eficaz, aluno preguiçoso, aluno bom. Então, são qualidades do substantivo. Portanto, morfologicamente é um adjetivo. Posso transformar esse adjetivo em oração? Posso. Aqui existe apenas uma forma verbal. Aprende. Portanto, o período é simples. Quando o período é simples, consoante nós vimos, a oração se chama absoluta. Não é principal, não é subordinada, não é coordenada, é a única oração do período, oração absoluta. Agora, podemos transformar esse período simples num período composto? Sim. Para isso, basta que nós transformemos o adjetivo estudioso numa forma verbal. Você conhece algum verbo equivalente de estudioso, do adjetivo estudioso? Algum verbo cognato da mesma família etimológica da palavra estudioso? Sim, é o verbo estudar, né? Então você diz, o aluno estudioso aprende, não é a mesma coisa que dizer o aluno que estuda aprende a matéria. O aluno estudioso equivale a dizer o aluno que estuda aprende a matéria. O aluno que estuda aprende a matéria. Observe que agora há duas formas verbais, portanto, há duas orações do período composto. Quais são as formas verbais presentes aqui? Estuda e aprende. Portanto, se há dois verbos, há duas orações. Se há duas orações, o período deixa de ser simples e passa a ser um período composto, com duas orações. Em que a oração principal vai ser o aluno aprende a matéria. Esta é a principal informação que há aqui. E a oração que aprende é a oração que veio do adjetivo, a oração que se originou do adjetivo estudioso. Portanto, é uma oração subordinada. Subordinada de que tipo? Adjetiva. Por que adjetiva? Primeiro, porque ela se inicia por um pronome relativo. A palavra que aqui é um pronome relativo. Segundo, porque ela é equivalente de um adjetivo, ela proveio de um adjetivo. Portanto, oração subordinada adjetiva. Eu devo avisá-los de que é uma oração adjetiva restritiva. É fácil identificar uma restritiva pela ausência de vírgula. A oração subordinada adjetiva que não se inicia por vírgula é obrigatoriamente restritiva. Subordinada, adjetiva, restritiva. Subordinada por quê? Porque desempenha uma função na principal, completa a principal. Adjetiva por quê? Porque ela proveio de um adjetivo, porque ela se inicia por um pronome relativo. E restritiva por quê? Porque é uma informação que restringe. Qual aluno que aprende a matéria? Qualquer aluno? Não, apenas aquele que estuda. Oração restrita, a informação restrita ao aluno, né, que aprende a matéria. Qual aluno que aprende a matéria? Apenas aquele que estuda. Oração subordinada adjetiva restritiva. No âmbito da principal, o sujeito vai ser o aluno. O verbo aprender, já vimos, transitivo direto neste contexto, a matéria é objeto direto. E no âmbito da subordinada, a palavra que substitui o aluno aqui é o sujeito do verbo estudar, neste contexto, verbo intransitivo. Então nós temos oração subordinada adjetiva restritiva. Como você sabe que este é um período composto, apresenta duas formas verbais. Como você sabe que é composto por subordinação, uma oração completa a outra, uma oração desempenha a função na outra. Como você sabe que a oração subordinada é adjetiva, porque ela proveio de um adjetivo, porque ela se originou de um adjetivo, porque ela vem introduzida por um pronome relativo.
E por que você sabe, como você sabe que ela é restritiva? Porque a informação restringe a palavra aluno. Qual aluno que aprende a matéria? Qualquer aluno? Não, apenas aquele que estuda, está restrita ao aluno que estuda. Oração adjetiva restritiva. Por isso, período composto por subordinação com oração principal e a oração subordinada adjetiva e, no caso, adjetiva restritiva. Então, nós vamos dar o terceiro tipo de oração subordinada. Já vimos, número 1, oração subordinada substantiva, aquela que equivale a um substantivo. Número 2, oração subordinada adjetiva, equivalente de um adjetivo. E agora, número 3, oração adverbial. Só recapitulando, oração substantiva equivale a um substantivo. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui foi: o diretor aguarda o retorno do gerente, o diretor aguarda que o gerente retorne. Retorno, substantivo, retorne, verbo, oração substantiva. O último exemplo que eu dei aqui de oração adjetiva, né? O aluno estudioso aprende, substituímos o adjetivo estudioso pela forma verbal estuda. O aluno que estuda aprende a matéria. Então, que estuda, oração subordinada adjetiva. Agora sim, oração adverbial. Analisemos esses dois períodos aqui. Se eu disser assim, vamos dar um exemplo aqui, usando o nome de um amigo aqui. Sampaio pegou a estrada de manhã. Sampaio pegou a estrada de manhã, a caminho de Teresina. Foi isso, Sampaio? Então, Sampaio pegou a estrada de manhã. Neste caso aqui, nós temos o sujeito, Sampaio, o verbo pegar, contextualmente, transitivo direto, quem pega, pega algo, pegou o quê? A estrada, objeto direto. Claro que pegar está em sentido figurado, né? Pegar significa rodar pela estrada, né? Pegar nesse sentido. Verbo transitivo direto, quem pega, pega algo, pegou o quê? A estrada, objeto direto. Mas quando? Qual o momento em que ele pegou a estrada? De manhã. Então, de manhã, adjunto adverbial de tempo. Exprime uma circunstância temporal para o verbo. Indica quando que ele pegou a estrada de manhã. Adjunto adverbial de tempo. Observe que a expressão de manhã é uma locução adverbial. Por que é uma locução? Porque é um conjunto de palavras. Todo conjunto de palavras é locução. Preposição mais substantivo equivalente de um advérbio. Por isso é chamado de locução adverbial. Morfologicamente, é uma locução adverbial. Sintaticamente, adjunto adverbial de tempo. Mas eu posso transformar a palavra manhã, essa expressão de manhã, por uma forma verbal. Primeiramente, como nós sabemos que este aqui é um período simples. É um período porque contém verbo, período. E é simples porque contém apenas uma forma verbal, período simples. Se o período é simples, a oração é denominada de oração absoluta. Período simples, oração absoluta. Mas eu posso transformar a expressão de manhã num verbo. Qual o verbo equivalente de manhã? Amanhecer. Então eu posso transformar a locução adverbial de manhã por uma forma verbal do verbo amanhecer. Então, quando se diz Sampaio pegou a estrada de manhã, equivale a dizer Sampaio pegou a estrada quando amanheceu. Sampaio pegou a estrada quando amanheceu. Observe que nós transformamos a locução de manhã pela forma verbal amanheceu. Então, agora existem dois verbos. Agora existem duas orações. Agora o período é composto. Período composto por quê? Porque apresenta dois verbos, consequentemente apresenta duas orações. Período composto. Composto por coordenação ou por subordinação? Subordinação. Por que subordinação? Porque uma oração desempenha a função na outra. Uma oração completa a outra. Veja que a oração, quando amanheceu, não faz sentido sozinha. Ela desempenha uma função na oração anterior. Por isso é período composto. Sampaio pegou a estrada, vai ser a oração principal. E quando amanheceu, oração subordinada. Subordinada por quê? Porque desempenha uma função na principal. Subordinada de que tipo? Adverbial. Adverbial por quê? Porque ela proveio de uma locução adverbial. Porque ela equivale a um adjunto adverbial. Por isso, subordinada adverbial. E adverbial de que tipo? Adverbial pode ser de 9 tipos diferentes. No caso aqui, adverbial temporal. Porque desempenha a função de adjunto adverbial de tempo.
Adverbial pode ser temporal, causal, concessiva, consecutiva, final, proporcional. Então existem 9 tipos de oração subordinada adverbial. Causal, comparativa, concessiva, condicional, consecutiva, final, proporcional, temporal, e faltou uma outra, conformativa, né? Então, 9 tipos de oração subordinada adverbial. Isso aqui desempenha função de adjunta adverbial de tempo para o verbo pegar. Qual o momento, em que tempo que Sampaio pegou a estrada? Quando amanheceu. Oração subordinada adverbial temporal. Neste período, a oração principal tem por sujeito Sampaio, verbo transitivo direto, pegou o quê? A estrada, objeto direto. E quando amanheceu, verbo amanhecer, verbo intransitivo, com sujeito, o sujeito inexistente, oração sem sujeito. A palavra quando não desempenha função sintática porque é conjunção. Conjunção é apenas conexão. Elemento de conexão não desempenha função sintática. Primeiramente, como você sabe que o período 3A é um período simples, apenas uma forma verbal. Qual a forma verbal? Pegou. Período simples, a oração se chama absoluta. Como você sabe que o período 3B é um período composto, apresenta 2 formas verbais. Quais são as formas verbais? Pegou e amanheceu. Como você sabe que é subordinação, porque a segunda desempenha função na primeira. Por isso, subordinada, período composto por subordinação. Adverbial por quê? Porque ela equivale à locução adverbial de manhã. Ela é equivalente de uma locução adverbial, desempenha uma função de adjunta adverbial. E adverbial de que tipo? Temporal, por desempenhar função de adjunta adverbial de tempo para a oração principal. Está claro isso? Integrante, é assim. As orações subordinadas substantivas, aquelas, número 1 que eu dei aqui, substantiva, vem introduzida por conjunção integrante. Existem 10 tipos de conjunção subordinativa. 10 tipos de conjunção subordinativa. Integrante, causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. 10 tipos de conjunção subordinativa, sendo que a integrante introduz oração substantiva. Os 9 outros tipos introduzem as orações adverbiais. Então, as adverbiais são de 9 tipos: causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. As conjunções subordinativas são de 10 tipos. Além dessas 9, a integrante. Só que a integrante introduz oração substantiva. Esses 9 outros é que introduzem as orações subordinadas adverbiais. Está certo isso? A substantiva sempre se inicia por conjunção integrante quando desenvolvida. A adverbial sempre se introduz por uma conjunção subordinativa que não seja integrante. Esses 9 outros tipos diferentes. Está certo? Obrigado mesmo. Que Deus abençoe o lar de vocês.